Olá, bem-vindos ao Stefanuto pelo Mundo, eu sou a Ana. Eu sou o Rodolfo e nesse mês nós estamos comemorando 2 anos que nós chegamos aqui na Itália em definitivo. Passou voando. E decidimos gravar um vídeo relembrando um pouco de como foi a nossa chegada aqui na Itália. E foram, assim, muitos perrengues. Tanto que, você já viu no título desse vídeo, nós quase desistimos de morar na Itália e queríamos partir para a Polônia, né? E por quê? Por quê? Depois da vinheta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, e para quem não sabe, depois de passar por todos esses perrengues, sozinhos, totalmente sozinhos, nós pensamos em tudo aquilo que nós gostaríamos de saber. Gostaríamos que alguém tivesse nos dito, né, quando nós chegamos por aqui. E esse hoje é o nosso trabalho. Hoje nós trabalhamos com assessoria para o imigrante, né, para o ítalo brasileiro que vem para cá e vai passar por tudo isso que nós já passamos e vamos te ajudar assim que você chegar por aqui. Se você tiver interesse nesse serviço, nessa assessoria, só clicar no link que está logo aqui abaixo do vídeo, né? E nessa assessoria nós criamos uma ideia de uma pirâmide, que a gente chama, que são 3 pontos que nós consideramos fundamentais para essa mudança, que o mais importante que a gente considera é o financeiro. Quanto mais preparado você estiver financeiramente, mais tranquilo vai ser o seu processo. Porque se você enfrentar questões burocráticas, problemas, mas você tiver grana para manter isso, você não vai ficar tão abalado. O segundo ponto é a questão de documentos. Quanto mais pronto você puder vir com documentos, melhor. Já tem cidadania, mas não tem passaporte, tem só transcrição, não tem nem transcrição, já tem tudo. Se você vier com mais documentos possível, mais rápido vai ser o seu processo burocrático aqui, deixar tudo resolvido e começar a vida. E o terceiro ponto, que é a parte de cima, é o psicológico, que é você se preparar psicologicamente para enfrentar uma mudança de país para uma cultura que, apesar de semelhante, diferente, com outras pessoas, deixando famílias, amigos para trás. O psicológico é muito importante, porém, se você tiver dinheiro e você tiver documentos, o seu psicológico não vai ficar tão afetado. Então, essa é a parte principal da pirâmide e ainda tem um plus, que é a questão do idioma. Você vir o mais preparado possível com o idioma, para você não enfrentar as barreiras da comunicação e tudo mais. E foi por isso que nós enfrentamos alguns problemas. Eu acho também, só um acréscimo dessa questão do psicológico, que é muito importante. Às vezes, mesmo com o financeiro e com o burocrático em dia, você pode sofrer um pouquinho com todo esse choque cultural. E uma coisa que eu sempre digo tenha noção da dimensão dessa mudança. Não é só uma mudança de cidade, não é só de estado dentro do Brasil, que já é grande, né? Porque, afinal de contas, temos estados completamente diferentes ali no Brasil. Mas é uma mudança muito absurda. Então tenha isso em mente. Venha com o seu psicológico pensando na magnitude disso, porque se o choque for para menos, né? Tipo, nem é tudo isso, tá tudo ok, vai ser bem mais tranquilo do que você chegar achando que era tudo muito ok e de repente é uma mudança gigantesca. Com certeza. Então isso é muito importante também. Bom, e quais foram os pontos burocráticos que quase fizeram a gente desistir da Itália e mudar para a Polônia? A gente veio para a Itália, na parte de documentos da nossa pirâmide não existia, nós viemos só com o passaporte brasileiro, então eu cheguei aqui para resolver toda a questão de documentos ainda. Então a gente tinha só o financeiro e um pouco do psicológico, o documento a gente não tinha. Então nós contratamos uma assessoria, que inclusive foi tudo muito bom, tudo muito certinho, e fomos para a casa dele, foi o primeiro choque, né? Quando a gente chegou lá para fazer o reconhecimento. Eu acho que foi o choque com o velho continente, que é uma coisa que eu acho que eu já repeti tantas vezes isso aqui em tantos vídeos que vocês já estão cansados de ouvir. Um dos maiores choques culturais são os imóveis por aqui. Você não vai encontrar um imóvel como você tem no Brasil. Você não vai encontrar fácil um imóvel com suíte, um closet, enfim, tudo que eu tinha em São Paulo e não existe por aqui. Porém, o choque foi muito além do esperado. Afinal de contas, nós estávamos na Toscana, numa casa de pedra, com mais de 200 anos, então com uma nenê pequena de 8 meses. Que só engatinhava e o chão era literalmente de pedra. Então, foram
40 dias bem difíceis, ainda bem que o processo foi rápido, resolveu rápido, pelo menos a minha parte. Porém, ali também nós já enfrentamos a primeira parte burocrática, que o oficial do Comune não aceitou o nosso carimbo da Suíça, porque nós viemos ainda no meio da pandemia, tudo fechado, nós fizemos quarentena na Suíça, e ele não aceitou o carimbo da Suíça, porque ela não faz parte do Schengen, teoricamente. Então ele pediu para nós sairmos da Itália e voltarmos para pegar um carimbo. Então a gente teve que gastar dinheiro, perder uma semana com isso, botar tudo no carro, ir até a Croácia, depois entrar de novo, pegar o carimbo. Então aí nós já tivemos um primeiro choque com a burocracia. Mas eu ainda achei, né, nesse momento, nesse comecinho, a gente tá meio ainda nessa de curtir. Na euforia, a gente até vamos conhecer a Croácia, que legal. Aproveitamos, né? fomos em algumas cidades, porém nós já tivemos uma demonstração do que seria a burocracia, né? Tava uma parte abalada aí da pirâmide. E aí a minha cidadania concluiu muito rápido, nós fomos embora e decidimos ir para Torino, né? Que Torino tem aquele negócio, todo brasileiro que vai sair do Brasil vai vir para a Itália. Tem um chip no brasileiro, na cabeça do brasileiro, que direciona ele para Torino. Que todo mundo quer vir para Torino e nós não éramos diferentes, queríamos vir para Torino. E nós contratamos uma pessoa, né, que trabalha com intermediador de imóveis. Inclusive, hoje em dia nós trabalhamos com isso. Se você precisa também, tem o link aqui embaixo, clique aqui. Nós contratamos ele, o serviço dele foi tudo certo, não teve problema. O problema é que não existem, na época, não existiam tantas pessoas que faziam esse serviço. E o que ele tinha disponível era aquilo ali. Então era uma cidade muito pequena, não tinha nada para fazer, o imóvel não era bom, mas nós fomos para poder começar, né, a vida. Sim, não foi tudo muito às claras, mas realmente era um imóvel assim bem pequeno, nós sabíamos disso, tá? Quando nós alugamos, porém a gente não tinha essa ilusão de que a gente ia sair escolhendo logo de cara, não. Quando a gente chega aqui, essa não é bem a realidade, né? Tem poucos imóveis, não tem tanta coisa assim, a gente não vai encontrar exatamente o que procuramos logo de cara. Se você encontrou, nossa, parabéns, você deu muita sorte. Mas não é o normal. Então nós fomos para aquele imóvel, que era um imóvel de 2 quartos, porém não tinha sala, era numa cidade... Quantos habitantes tem aquela cidade? 3.000 e pouco. Não tinha nada. A casa fazia muito barulho, piso, tudo, e era horrível também para neném. No meio disso tudo, estava começando um inverno pesadíssimo, neve todo dia, a gente com carro alugado, a cidade não tinha ônibus direito, não tinha trem, a gente pensando como é que a gente ia fazer para se locomover dali. Que ia ter que comprar um carro ou devolver o carro. E aí precisava resolver partes burocráticas, precisava fazer ainda a transcrição da minha filha, porque a gente fez um acordo com o assessor, que ela não estaria inclusa no processo, mesmo ela sendo menor de idade. Não foi feito lá e eu teria que fazer onde eu fosse morar. Então ainda foi pedir essa transcrição. Não é que foi demorado, mas também era mais uma burocracia para resolver, pedir permisso para Ana, vai para lá, vai para cá. Tudo isso. Já eram 5 meses na Europa, dinheiro acabando, não sabia se pegava mais dinheiro do Brasil, se ia ter dinheiro para mais quantos meses, quanto tempo ia demorar tudo isso. E aí a nossa pirâmide, que depois eu criei justamente por isso, a nossa pirâmide simplesmente ruiu. Chegou no psicológico. Porque ela já não tinha meio, porque ela já não tinha documentos, né? Só eu ali tinha o documento, mas a base dela, que era o financeiro, já estava indo embora, porque 5 meses pagando aluguel de carro, pagando mudança, pagando vai para lá, vai para a Croácia, aluga casa, paga isso, paga aquilo, o dinheiro uma hora acaba. E aí chegou no psicológico, que foi o momento que nós vimos que a gente não se encontrava ali, a gente não conseguia se comunicar com as pessoas, porque mesmo a gente tendo estudado italiano, a gente veio com uma base boa do italiano, quando a gente chegou aqui, a gente descobriu que a gente não tinha base nenhuma, a gente sabia os verbos, a gente sabia ler, a gente sabia escrever, porém a gente não conseguia conversar, a gente não conseguia entender direito. Eu acho que o que pega, depois de alguns meses, né, quando você, é o que eu falei, no começo ainda tava naquela euforia, que legal, Europa, vou passear. Entrou naquela queda, assim. Porque você se toca que você não tem mais nada para voltar no Brasil, e você não é um turista, cá, né? Você não é mais turista, porém você não tá se encaixando aonde você chegou. Você não tá numa casa boa, não tá numa cidade boa, não conhece ninguém, o dinheiro tá acabando. Você começa a questionar se aquela mudança realmente valeu a pena. E não era uma opção para nós voltarmos para o Brasil, isso não existia. O que nós conversamos foi que, se não nos adaptássemos à Itália, iríamos para algum outro país da Europa. E aí surgiu a Polônia. E aí, por que a Polônia? 2 coisas que estavam pegando bastante a gente na Itália
Um era a questão da língua, igual a gente falou, a gente não conseguia se comunicar bem, a gente não conseguia se expressar, não conseguia fazer quase nada. E o outro era a parte financeira, que o dinheiro estava acabando, a gente tinha a renda em reais, porém, todo mês ficar mandando real para a Itália, o dinheiro não rende. Então, a gente definiu 2 pontos na pesquisa para onde nós iríamos. Que fosse um país que você consegue viver 100% com o inglês, né? A Ana tem um nível de inglês muito bom, o meu não é tão bom, mas era melhor do que era o meu italiano na época. Então nós definimos que o inglês seria a base, então nós separamos todos os países da União Europeia. E depois, com esses países separados, qual país não era em euro? Então a gente separou todos os países que a moeda fosse uma moeda um pouco mais nivelada com o real. E chegamos na Polônia. Pesquisamos um pouco sobre o país. Eu já sabia, é um país com uma cultura muito rica, é um país que precisa muito de mão de obra, é um país que você consegue ganhar relativamente bem, tem um custo de vida baixo. Então você consegue viver bem, né, um casal trabalhando na Polônia e tudo mais. Então nós definimos que seria a Polônia, entramos em diversos grupos de brasileiros na Polônia, até me veio na cabeça voltar a trabalhar com TI, que é o que eu trabalhava no Brasil antes de abrir a academia. Falei, vou voltar a trabalhar com TI, que é uma área fortíssima na Polônia. Porém, nesses grupos mesmo, né, de brasileiros na Polônia, foi quando a gente começou a descobrir que toda a teoria é muito bonita, porém, quando você vai ver as pessoas que estão vivendo ali aquele dia a dia, sempre terão ali as dificuldades. Na Polônia tem muito italiano, tem muita gente que mora lá como cidadão comunitário, porém não é polonês, e eles relatam as dificuldades também. Dentre elas, você, por exemplo, você pode ter acesso à saúde, mas ela não é 100% gratuita, como é aqui na Itália, por A não ser que você tenha um contrato de trabalho, contribua tanto com o seu contrato de trabalho. Porém, várias questões ali envolvidas em todos os direitos que você tem. E aí, eu como cidadão comunitário, trabalhando na Polônia, tendo um contrato, pagando as taxas mensais, mesmo assim a Ana teria que pagar uma outra taxa mensal, porque ela não era cidadã comunitária. Tinha a questão da escola também. Para colocar a Cecília na escola não era também totalmente gratuito. Tinham várias coisas a preencher, vários requisitos a serem preenchidos para que ela pudesse estudar. O que pegou mais no final é um negócio que também a gente sempre fala no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram ainda também, aproveita, o link também está aqui embaixo. Se você não segue, já segue, dá uma olhada. A gente tem muito reel, tem bastante conteúdo, dicas sobre mudança, planejamento e tudo mais. Foi aí que a gente pensou, nós saímos do Brasil para vir para a Itália, nós somos imigrantes, somos. Mesmo eu sendo italiano, eu sou um imigrante, mas eu estou no meu país, né? Eu tenho 100% dos mesmos direitos e mesmos deveres que um italiano que nasce aqui. Porém, se eu sair do Brasil, sou italiano e moro na Polônia, eu sou 2 vezes um imigrante, né? Eu sou um ítalo-brasileiro morando na Polônia. Então, como será que vai ser isso? O que vai acontecer? Então, a gente conversou bastante sobre isso. Era uma coisa que pegava bastante essa questão. E aí, pelas coincidências da vida, a gente conheceu uma pessoa que morava nessa cidadezinha, um outro brasileiro que estava tendo dificuldades com burocracia. Essa cidadezinha ali em Torino, né? Voltando uma cidadezinha lá em Torino. Nós conhecemos, ele estava passando por problemas burocráticos, a gente já tinha o perfil no Instagram, acho que a gente não tinha ainda o YouTube, ou talvez já tinha também. E ele pediu uma ajuda, né? Encontrou a gente lá, pediu uma ajuda, se a gente sabia o que fazer. E por coincidência, ele comentou que o irmão dele morava na Polônia. E aí ele veio para a Itália passar o Natal com o irmão e nós passamos o Natal junto. E aí a gente conversando, falamos para ele, né, dessa nossa angústia que a gente estava aqui, tanto o irmão dele passando por vários problemas burocráticos e nós também. E ele falou, gente, vocês estão viajando porque a Polônia também não é nada disso. Ele falou, eu estou querendo sair da Polônia e vir para a Itália porque lá, assim, eu estou me sentindo depressivo. E aí ele começou a falar de todo um outro lado da Polônia que nós também nem havíamos pensado. Do clima, lá é predominantemente cinza, né? As pessoas são frias. As pessoas são extremamente mais frias do que os italianos, né? E reclusas. É uma cultura extremamente fechada e conservadora, né? Eles vivem muito na religião deles, na cultura deles e são bem mais fechados com qualquer imigrante, não importa de onde ele venha. Então ele começou a levantar várias questões também que nos fizeram repensar
essa repensada de ir para a Polônia. Nós repensamos a repensada que a gente já tinha pensado e, por fim, nós decidimos dar uma outra chance para a Itália. E aí passou, virou o ano novo e a gente decidiu tentar de novo. E aí vieram os outros vídeos do YouTube que nós desistimos de morar em Torino, que a gente sempre fala que um dos motivos dessa nossa depressão, dessa nossa tristeza ali, dessa coisa de desistir da Itália, também tinha um pouco a ver com Torino. E aí nós desistimos de lá, descobrimos Sanremo, decidimos dar um up aqui no YouTube, também lá no Instagram. Inclusive, se você também não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa um like no vídeo, ajuda bastante a gente. Decidimos investir de fato nisso, para quê? Para ajudar outros imigrantes brasileiros ou ítalo-brasileiros a não enfrentarem o que nós enfrentamos, dando dicas, dando informações, fazendo assessoria, do jeito que a pessoa achar que para ela vai ser melhor. Se você quiser só informação, tem um monte de informação gratuita. Sim. Nossa ideia nunca foi criar isso aqui só para ser um trabalho. Nossa ideia foi sempre ajudar da melhor maneira possível, e se você quiser alguma coisa específica, planejada para você e para sua família, temos a assessoria. Essa pirâmide, ela é um guia bem interessante e muito útil para quem está chegando por aqui. Porém, claro, a gente contou aqui um pouquinho da nossa história, mas existem tantos perrengues diferentes, né, que a gente já pegou com os nossos clientes. Cada história mais maluca que se a gente fosse contar aqui para vocês, vocês não iriam acreditar. Os nossos perrengues não são... Nem de longe os piores, não. Os nossos... tão ruins assim. Trazendo agora para os dias de hoje, estamos aqui... Graças a Deus. 2 anos depois. 2 anos depois. Não da ideia da Polônia, né? Um pouco menos, 1 ano e um pouco aí depois da ideia da Polônia. Estamos estabilizados, muito felizes, numa cidade que nós adoramos, num lugar que nós gostamos muito, né? Digo, o imóvel. A minha filha já está na escola, também felicíssima, adora. O imóvel que quando nós chegamos nós não gostávamos. Sim, porém nós... Vendo todos os imóveis que existem disponíveis, hoje em dia a gente fala que ele é ótimo. Deixamos do nosso jeito, com a nossa cara. Então, o que a gente quer dizer para você é que a gente espera, na verdade, que esse vídeo chegue não só em você que está pensando em vir para a Itália e já vai receber aqui uma carga de informação muito importante, mas para você que está aqui, de repente, nesse momento do perrengue e está pensando em desistir, tá pensando em deixar pra lá, tá achando que a Itália não é pra você, que você ainda não se encontrou. Pode ser sim que você se encontre, pode ser que você esteja na cidade errada, que você ainda não tenha concluído esse processo chato de burocracia que tá te pegando nesse momento, mas dê uma segunda chance sim pra Itália, porque a gente não se arrepende em nenhum momento de ter vindo pra cá, foi a melhor decisão das nossas vidas e vale a pena insistir. E o começo dificilmente será fácil. Então, se você está achando esse começo maçante, fica tranquilo, você não é o primeiro e nem o último que passa por isso. É difícil mesmo. Se insistir, se continuar tentando, às vezes, é o que a Ana falou, não é a cidade certa para você, não é a região certa para você. Não se obrigue a ficar aí. Você já fez uma mudança enorme, que é sair do Brasil para vir para a Itália. E aí você colocou uma cidade na sua cabeça. Por exemplo, você falou, eu quero morar em Bolonha. E você conseguiu sair do Brasil, foi para Bolonha, mas você não está feliz. Muda, procura uma outra cidade, procura um outro lugar. Você fez uma mudança tão longe, tão difícil, agora as mudanças aqui dentro são fáceis. Procura uma outra coisa, tenta se encontrar de novo. E se precisar de alguma coisa, conte com a gente. Se tiver dúvida, se quiser um conselho, uma informação, o que a gente puder ajudar, manda aqui nos comentários, segue a gente lá no Instagram, manda um direct. A gente está sempre batendo papo com todo mundo, conversando, porque quanto mais gente aqui satisfeita, que conseguir, passando informação e tudo mais mais brasileiros vão chegar aqui, mais fácil vai ficar essa adaptação e tudo mais. E é isso aí. Então, muito sucesso para você nessa mudança, muita calma, muita resiliência, porque a gente vai precisar, e dê mais uma oportunidade para a Itália, que é um mundo de opções. Aí tem muitas Itálias dentro dessa Itália e a gente espera que você encontre a sua por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, curte o vídeo, se você não é inscrito, se inscreve, dá uma olhada no nosso Instagram também, o link está aqui, deixa todos os links aqui embaixo, dá para olhar tudo, pegar todas as informações. Até mais.